Boa noite a todos. É com prazer que estamos aqui mais uma vez, hoje, para conversarmos sobre a vida no mundo espiritual, que é algo que interessa a todos nós, né? Porque nós sabemos que há uma preocupação, uma vontade grande muito de saber como é a vida no mundo espiritual. A tal ponto que tem muita gente que fala assim, eu queria dar uma morridinha rápida, ir lá ver como é e voltar. Tamanho assim o interesse, né, a curiosidade de saber. Nós vamos tentar mostrar algumas coisas dessa aqui hoje. Nós sabemos que, enquanto encarnados, nós somos constituídos pelo corpo físico, o perispírito e o espírito, e habitamos o mundo físico. Enquanto essa população da Terra é em torno de 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. Isso aí no dia 15, hoje já é mais gente, que isso vai sendo atualizado instantaneamente. Quando desencarnados, nós somos espírito e perispírito e habitamos o mundo espiritual, né? Não estamos sós, em forma alguma. Paulo já nos falava isso na carta aos Hebreus, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Emmanuel nos fala no livro Roteiro que tem mais de 20 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, em torno do nosso domicílio terrestre. E muitas outras ainda que estão em processo de evolução, que vão nas faixas de evolução mais baixa, que também contribuem para a sua evolução e a evolução do planeta. Então, é muita gente. Admite-se que seja 3 vezes maior o número de desencarnados em relação aos encarnados. Quando nós desencarnamos, tem algumas perguntas que se fazem com frequência. Como será a desencarnação? Para onde nós vamos? Nós estaremos sós do outro lado? Alguém vai nos receber? Nós encontraremos nossos entes queridos que já partiram? O que faremos no mundo espiritual? Nós voltaremos aqui? Então, são algum tipo de pergunta. E, para isso, o Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos advertiu. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Porque nos instruindo, nós ficamos mais cientes do que vai acontecer do outro lado. E é por isso que Jesus nos disse, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, ele disse aos seus apóstolos que ele iria voltar para o Pai, mas que ele pediria ao Pai que para nos enviar um consolador, que ficaria no mundo para sempre, né? E que não era, então, uma pessoa física, era uma doutrina que não se afastaria de nós. E essa doutrina, que é o Espiritismo, ela é muito esclarecedora. E, por ser esclarecedora, ela é muito consoladora, que ela vai nos fazer conhecer muita coisa do mundo espiritual e como nos prepararmos para ele. Um outro modo de conhecermos o mundo espiritual é através de livros, de mensagens, de benfeitores que estão do outro lado. E um deles que contribuiu muito foi André Luiz. André Luiz é o pseudônimo de um espírito que psicografou muitas obras justamente sobre o mundo espiritual, através do Chico Xavier, como médium. Ele foi um médico sanitarista que viveu no início do século XIX na cidade do Rio de Janeiro. E ele, Chico psicografou 13 livros dele, que compõem a chamada Vida no Mundo Espiritual. Então, essa vida no mundo espiritual, ela é composta desses 13 livros, que são maravilhosos, cada um deles enfocando uma coisa, enfocando uma mensagem, enfocando o local onde ele vai trabalhar e vai nos enviar essas informações extremamente úteis. Então, de 1943 em diante, ele começou a nos enviar esses livros. Outros livros também, como Devassando o Invisível, da médium Ivone Amaral Pereira, esse livro de mediunidade da FEB, o outro da FEB, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no seu volume 5º, nos dá uma ideia muito grande do que acontece do outro lado. Existem outros livros também, mas aqui só para citar alguns. E desses, aquele que a gente mais trabalha, que a gente mais estuda, eles são os livros de André Luiz, né? Então, a desencarnação
a gente vê que tem um medo da morte. As pessoas têm um medo da morte. E esse medo, ele vem tudo pela desinformação. Porque o que nos mete medo é o desconhecido. É você não ter certeza o que vai ter do outro lado. E como que as coisas vão se passar. E nós sabemos que nós temos que, nessa vida, nos prepararmos para a vida espiritual. Não é? Porque não há um milagre de você desencarnou, você se torna outro tipo de espírito, com outra evolução, não. Você vai para o outro lado conforme você viveu aqui. A desencarnação é o fim de um ciclo de vida. E é seguida por uma perturbação espiritual que, com o tempo, ela vai se dissipando até o indivíduo ficar consciente da sua situação. Então, o Espiritismo vai nos ensinar que a morte existe só no corpo físico. É a chamada desencarnação. É um acontecimento natural que nós temos que estar preparados para aceitá-lo. Assim como ele fala da encarnação ou reencarnação, que é a volta ao mundo físico, existe a volta ao mundo espiritual, que os antigos já pensavam assim. Nós vemos, por exemplo, entre os egípcios, como que eles se preparavam para a vida do outro mundo. Não é? É um momento especial em que o perispírito segue unido ao espírito e se desprende do corpo físico, indo para um outro tipo de vibração. É um processo particular para cada um. Cada desencarnação é diferente, como cada reencarnação. Mas tem etapas que são conhecidas, que vão se sucedendo, que não é o objetivo de hoje do nosso estudo. Leon Denis nos fala que a morte é uma simples mudança de estado. Só isso. Uma mudança de um padrão vibratório nosso. Que depois de deixar o corpo físico, através da morte dele, né, do esgotamento do corpo físico, nós viramos espíritos errantes. Espírito errante pode dar a falsa ideia que são pessoas que erram por aí, quer dizer, vagam, sem sentido, sem destino, mas não é isso, não. A erraticidade, que é o estado em que ficam os espíritos depois da desencarnação, é o intervalo entre duas reencarnações. Ou então é o lugar onde estão, a situação onde estão os espíritos que desencarnaram e aguardam uma outra reencarnação. Esses são os espíritos errantes, porque tem muitos que não aguardam, que vão para mundos superiores que não necessitam de voltar aqui. Então, aí um retorno ao mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, que é a nossa verdadeira vida, né? Onde se prepara, então, para a volta ao plano físico. Para onde nós vamos? Para que lugar? Muita gente se pergunta, e é motivo de muitos sentirem assim, não só a dúvida, a incerteza, desânimo, depressão, por ficar pensando nisso, que acaba nem vivendo direito a vida que ele tem que viver. Né? Por isso que o Espiritismo é importante, porque ele vai esclarecer todas essas dúvidas. Então, nós vamos para diversas comunidades que existem, de acordo com a nossa existência terrena. Porque a consciência a nossa evolução é que vai nos levar, através de todos os atos que nós cometemos aqui na Terra, para lugares onde a gente vai se afinizar com os espíritos daquele lugar. Então, o reino da vida além da morte, Emmanuel nos fala, não é domicílio do milagre. Não há milagre por você desencarnar. Então, ele diz que passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes, ou seja, o corpo físico volta ao pó, de onde ele veio, não é? Ele volta ao pó. Os seus componentes, o nitrogênio, o cálcio, todos os outros, o enxofre, tudo que está ali, ele volta a constituir os vegetais, outros animais e até mesmo os minerais. Então, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Então, na desencarnação, isso é que ocorre. O corpo fica, a alma se desprende, na mesma evolução que ela estava aqui. Então, existem comunidades do plano extrafísico, né, diferentes para cada tipo de indivíduo que se desprendeu. Principalmente de 3 grupos. As comunidades abismais ou sombras, que são aquelas onde estão os nossos irmãos equivocados, de uma baixa sintonia, não é? De uma baixa evolução ainda espiritual.
Depois vem o umbral, que é uma região que fica entre essas abismais e aquelas mais superiores, e tem as comunidades voltadas ao bem. São 3 tipos de lugares para onde a gente pode ir. Então, eles se reúnem em cidades, colônias, postos de atendimento, e os espíritos que têm semelhantes aptidões e gostos, eles se reúnem, eles ficam juntos. Então, alguns aspectos do plano espiritual nós vamos falar agora. Primeiro, a natureza, como é que é? Encontre-se também lá, nós vimos se descrito muito bem nos livros de André Luiz, principalmente o nosso lar, que foi o primeiro que ele nos enviou, né? Que tem reservatórios hídricos, como oceanos, mares, rios, lagos, fontes, tem planícies, planaltos, floras, constituindo floresta, bosques, pomares, flores, a fauna também, construções, como edifícios, casas, escolas, universidades, hospitais, bibliotecas, e que 2/3 dos desencarnados ainda estão ligados de uma forma ou de outra aos núcleos terrenos, ficam em torno da Terra. Então, para esses, a diferença do mundo físico é pequena. Eles chegam a nem perceber que desencarnar, nem perceber isso. Evidentemente, quando a gente fala que tem água, tem planície, tem isso tudo, é num outro plano vibratório, né? Menos denso, apropriado para o mundo espiritual. E como é um aspecto que nós vamos encontrar os desencarnados do outro lado? Bem, o indivíduo desencarnado, ele reflete o seu estado interior. Aqueles que que são mais evoluídos são mais belos, mais tranquilos, que reflete o seu estado lá dentro. E é moldado também de acordo com a sua vontade. Ele pode manipular os fluidos e moldar a sua forma. Então, a maioria tem um aspecto igual aos humanos, igual nós aqui. Mas eles podem assumir outras formas. Por exemplo, formas assustadoras, quando eles querem meter medo numa determinada pessoa ou grupamento de pessoas, eles podem tomar aspectos, por exemplo, de lobos na licantropia, na zoantropia, que toma a forma de vários animais, de cobras, etc. Ou eles podem induzir o indivíduo obsidiado a achar que tem essas formas. Então, ele sentir que tem realmente essa forma de animais. Os espíritos superiores tomam forma mais belas e serenas, porque eles têm aquilo deriva dos seus bons pensamentos, bons sentimentos, então é uma tranquilidade que vai se manifestar no seu corpo físico. E a idade que eles vão estar no outro mundo? Nós ficaremos com a mesma idade que estamos aqui? A princípio, sim. Mas podem tomar também a idade desejada ou necessária a eles para algum tipo de realização. Aí nós vamos dar o exemplo aqui de Aníbal de Silas e de Emmanuel. Aníbal de Silas ele está muito bem documentado no livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, né, na mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Ele foi uma das crianças que Jesus colocou no colo quando falou que deixai vir as minhas criancinhas. E ele persistiu, ele se tornou depois um cristão, ele foi várias vezes sacrificado e passou a trabalhar com a infância, com a juventude, e por isso ele manteve-se sempre com um aspecto juvenil, puro juvenil, apesar de ser um espírito muito evoluído, milenar, mas ele se manteve o aspecto juvenil. Emmanuel, a primeira vez que apareceu o Chico Xavier, ele apareceu com uma forma de um senhor mais idoso, e depois ele fixou a forma dele como era, está descrito, né, lá no livro Há 2000 anos, que tem um aspecto de senador romano, que foi uma época muito importante na vida dele, onde ele se tornou, no fim da vida, um cristão. E o sexo? A gente mantém o mesmo sexo do outro lado? Bem, ele pode ser escolhido de acordo com a necessidade, com a programação reencarnatória. Por quê? Porque Kardec vai perguntar, lá na questão 200 do livro dos Espíritos, se os espíritos têm sexo. E os espíritos dizem que não como nós entendemos. Porque o sexo, como a gente entende, depende de uma constituição orgânica. E isso os espíritos não têm. Só tem quando estão encarnados, né?
porque há entre eles, ele fala, amor e simpatia, baseado na afinidade de sentimento. E que o espírito de um homem e de uma mulher, o de um homem pode animar o corpo de uma mulher, o de uma mulher pode animar o corpo de um homem, e assim as coisas se sucedem e vão se fazer. É preciso que conheça o outro lado para você bem entender e evoluir. Então, não há amor físico, há só uma forma de amizade, de amor, de simpatia. Não há reprodução entre os espíritos, nós sabemos disso. E como que eles se vestem? Como é a vestimenta do outro lado que nós vamos ter? Eles plasmam as vestimentas que desejam, até os espíritos inferiores. Nós vemos também relatado nos livros que em locais em que tem cidades que tem os indivíduos que se dedicam mal, espíritos bastante inferiores, mas muitas vezes inteligentes também, nós sabemos disso. Eles podem plasmar as próprias vestimentas. Em geral, elas têm uma forma de túnicas, largas, soltas, mas em alguns indivíduos, sobretudo aqueles que têm um aspecto pesado, pouco evoluído, eles têm, às vezes, tecidos pesados, tipo lã, escuros, não é? Às vezes, eles usam os trajes que usavam em vida. Por quê? Para se fazerem reconhecer. Reconhecer, por exemplo, entre aqueles que praticam a vidência. Eles podem comprová-lo. Inclusive, roupas de época, da época em que viveram. Inclusive, acessórios. Eles podem ter óculos, podem ter bengalas, podem ter relógios, caixa de rapé, como está escrito no livro do André Luiz. Então, podem ser trajes simples ou elaborados. E, às vezes, com vestuário próprio de profissões. Nós vemos isso, às vezes, nas reuniões mediúnicas. O espírito vem, a gente dialoga, ele fala assim, estou vendo aqui opção de gente de branco como médico ou como enfermeiro. Isso também existe. Agora, os espíritos superiores são aureolados de luz safirina, brilhante, clara, as vestes brilhantes, vaporosas, resplandecentes e discretas. Nós vemos lá, no livro do André Luiz, Libertação, as roupas pesadas, vermelhas, que aqueles espíritos que dominam os outros, um processo obsessivo muito grande, que eles utilizam lá. Então, aqui só para mostrar um retrato de Maria, que foi trazido do mundo espiritual, né? Que foi pintado, e ela aqui com a veste vaporosa, clarinha. Emmanuel também usa o mesmo tipo de túnica. Aqui numa reunião mediúnica, nós temos espíritos vestidos de médicos, de enfermeiros. E aqui no filme, Nosso Lar, mostrando a vestimenta deles, justamente essas túnicas brancas e vaporosas. E a comunicação, como que se dá do outro lado? Tem alguns tipos de comunicação. Por exemplo, a linguagem articulada, como nós falamos. Ela fala. Então, geralmente, na língua pátria, a gente pode pensar, como que eu vou me comunicar se depois eu me desprender daqui e for para a Inglaterra, para a França? Em geral, você vai se concentrar, a princípio, no local em que você viveu. E isso vai facilitar, porque a língua pátria, no nosso caso o português, é o que está ali. Nós vemos, inclusive, que Nosso Lar, que a colônia espiritual que se situa sobre o estado do Rio de Janeiro, ela foi fundada por portugueses. E André Luiz até se espantou que uma vez, né, lá em Nosso Lar mesmo, ele falando com Lísias, que estava espantado que quando ele ligou um aparelho de comunicação, tipo um rádio, ele recebia comunicação em português. Em português. Pode ser por telepatia. E quanto mais evoluído o espírito, mais ele utiliza a telepatia, menos a linguagem articulada. Então, essa linguagem articulada, ela existe no chamado espaço das nações. É isso que eu disse. Um agrupamento dos espíritos que se desprendem, pelo menos imediatamente após a desencarnação, eles vão se reunir no local que fala a própria língua. Uma outra forma de comunicação é plasmar quadros vivos com o pensamento. Uma coisa mais evoluída ainda. Nós vemos também no livro, que nós já citamos aqui, que é Memórias de um Suicida, o próprio Aníbal de Silas, ele fazendo Camilo Castelo Branco recordar o que ele tinha feito no passado, ele mostra imagens vivas, como se fosse uma tela de televisão, ele joga toda aquela imagem ali para ele, é uma forma de comunicação também.
de tudo que ele fez no passado. Então, e a locomoção? Como é que eles andam? Eles podem andar volitando, pode andar deambulação, andando no chão, igual nós andamos aqui, ou volitando, quer dizer, uma locomoção aérea, com alturas e velocidades variáveis, com a rapidez do pensamento nos espíritos evoluídos. André Luiz nos fala. E tem veículos que podem ser usados por muitas pessoas ao mesmo tempo, como se fosse um coletivo. O aeróbus, que é descrito lá no livro Nosso Lar, é um veículo aéreo que ele desce ao chão como se fosse um elevador e sobe, levando a porção de pessoas e que tem uma locomoção muito rápida também. Tem outros veículos descritos, inclusive lá no Memórias de um Suicida, em que ele fala que tem carruagens puxadas por cavalos, etc. Tem outros veículos que também se fazem. E alimentação? Sabiam que é uma das coisas mais difíceis de serem admitidas e trocadas após a desencarnação? É a alimentação. É porque nós temos muitos vícios aqui. Então, nós chegamos do outro lado, queremos as mesmas coisas. Então, André Luiz nos fala, no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, que os alimentos são absorvidos por via cutânea no perispírito, por meio da sua extrema porosidade e também pela respiração. Então, tem dois meios que a pessoa desencarnada, ela se alimenta, pela porosidade do perispírito e pela respiração. E ele fala que essa nutrição se faz através de produtos de síntese quimio-eletromagnética, que são retirados nos reservatórios da natureza, no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, que é a nutrição psíquica, através do amor e da caridade, trocas de energia positiva. É por isso que um dia Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Ele vive, então, dessa troca do amor com que ele faz com todas as criaturas, né? Então, mas existe tipo de alimentos um pouco mais densos também, como sucos, sopas e frutas, na fase de transição e adaptação para a vida espiritual, né? Agora, os espíritos inferiores também se nutrem, e eles se nutrem de quê? De ódio, de mágoa, de vingança, de rancor, também é uma forma de nutrição negativa que eles têm, né? Então, André Luiz fala, lá no princípio, quando ele foi recolhido, né, do umbral, que serviram a ele um caldo reconfortante e água muito fresca, que pareceu portadora de fluidos divinos. Então, ele falou, aquela reduzida porção de líquido reanimou inesperadamente, rapidamente, que ele nem saberia dizer se que sopa era aquela, se era uma alimentação sedativa ou um remédio salutar. Tamanho foi o bem-estar que ele sentiu depois daquela alimentação. Então, aqui, pela água pura, através dos fluidos da natureza, através dos raios de sol, como ele nos diz, e principalmente através do amor. Então, as comunidades do plano extrafísico têm aqueles tipos que nós citamos. A primeira é aquelas comunidades de sofrimento e dor, que têm os espíritos sofredores, que muitos nem se dão conta que desencarnaram, que revelam nas expressões dele, os gestos, nas palavras, a inferioridade moral. E outros com diferentes viciações, não tão grandes quanto as anteriores, que estão no umbral. Então, a característica é predomínio das paixões inferiores, ociosidade, que eles são obsessores e dominadores, que usam muito da palavra articulada entre si, que uma volitação restrita. Ele não tem acesso a planos superiores, e a natureza é feia, em todo o seu aspecto, não é? Uma espécie de névoa que envolve a região. Os animais são estranhos, as plantas ressequidas, a natureza árida, cheia de caverna, de gruta, abismo, pântanos, as cidades com edificações feias também, músicas exóticas e irritantes, eles sofrem influência e agem sobre os encarnados, né? O umbral vem acima dessa área,
um pouco. Inicia na crosta terrestre, é uma espécie de zona purgatorial, com muitas perturbações. Tem compactas legiões de almas ignorantes, desesperadas, de graus variáveis. Tem muito interesse para nós, porque muitos de nós vamos habitar essas áreas, ou temos contato com espíritos que habitam essas áreas, que são, às vezes, até mesmo obsessores que se encontram entre nós. Então, o que nós não devemos esquecer, quando a gente menciona áreas tão tristes, é que há um amparo aos espíritos sofredores e desarmonizados, que Deus não esquece deles. Apesar da desolação, da desarmonia, as comunidades elas não se encontram abandonadas, porque muitos espíritos benfeitores de alta hierarquia espiritual ali se encontram em visitas periódicas para dar um amparo, mesmo nessas regiões abissais. E um dia, é contado no livro Palavras de Vida Eterna, que o instrutor estava lá, aí chama o Metelo, ele viu uma luz muito grande numa noite, uma luz fulgente, enorme. Aí ele viu que tinha seres de luz descendo por ali, até o local onde ele estava, que era um local muito triste, de sofrimento. Aí ele pergunta, o que aconteceu? Aí essas pessoas, que eram verdadeiras entidades angélicas, falaram assim, o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Só para a gente entender a magnitude da misericórdia de Jesus. Tem as comunidades voltadas para o bem, que trabalham no bem. Então, são indivíduos que têm uma alta moralidade, conhecimento. Os locais, eles têm uma característica de ter um intenso trabalho. A ociosidade que tinha nas regiões inferiores não se encontra aqui. Os habitantes têm livre trânsito em comunidades similares, inferiores e, às vezes, nas superiores, para fazerem cursos, para se aumentar o seu grau de evolução. A volitação é frequente e a comunicação pode ser pela via mental ou pela palavra articulada. As edificações são mais bonitas, elas se prestam a muitas coisas, a natureza é rica e bela, há aquele mesmo tipo que nós falamos de rios, lagos, mas tudo muito harmônico, muito que nos induzem a pensar no belo, no bom, né? E muitas vezes estão ligados. Os animais compartilham com o homem, eles trabalham juntos. Exemplos de comunidades espirituais. Nas comunidades abismais, nós temos como exemplo o Vale dos Suicidas, que é uma região muito triste, né? Que está aos cuidados dos servos de Maria, onde eles se preparam para a reencarnação. É muito triste, muito choro, muito desespero, súplica, mas eles não estão desamparados, também não estão. Tem ainda como exemplo uma cidade estranha, que está lá no livro Libertação, que é terrível, onde vivia Gregório, que era o indivíduo que mantinha outros, como juiz de uma série de espíritos involuídos ainda, que estão ali sofrendo na mão dele e fazendo com que indivíduos encarnados sofram o processo de obsessão. Também um local muito feio. Tem as comunidades do umbral, como nós dissemos, com vários tipos de indivíduos, grande número de indivíduos. E dizem mesmo, e André Luiz nos relata isso, e o que ele sentiu, que nessa comunidade do umbral, os espíritos estão sempre com muita fome, muita sede, e se apresentam vestidos de andrajos, né? É uma região úmida, escura, fria, e eles se sentem ali muito mal. Mas tem as comunidades voltadas para o bem nessas regiões de sofrimento. Por exemplo, a Casa Transitória de Fabiano, que foi criada por Frei Fabiano de Cristo, né, que era um servo religioso do Rio de Janeiro, muito caridoso. Ele é um posto móvel, onde precisa dele, aquela comunidade, como se fosse uma pequena casa, ela se desloca no mundo espiritual. Tem a colônia correcional, porque ela é constituída pela Legião dos Servos de Maria, como nós dizemos,
que estão... Maria, a pedido de Jesus, ela constituiu essa colônia para cuidado dos suicidas. Eles necessitam de muito amparo para se reerguerem para uma outra encarnação. Então, em nome de Maria de Nazaré, há um conjunto de muralhas fortificadas nesse enclave que é essa região abismal, muito triste, que necessita de muito amparo pelas vibrações que ela tem. E exemplo de comunidade de transição, quer dizer, que fica entre aquelas inferiores e as superiores, é o nosso lar. Nosso lar é uma comunidade de transição, não é? Ela se situa acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Embora ainda haja, estão ali aqueles que precisam de reencarnar, é uma região que tem muita disciplina, muita ordem, né? E observando, você vai ver que ela tem características sempre de trabalho, de realização. Ela é dividida, por exemplo, em 6 ministérios, cada um com 12 ministros, com as suas funções variadas. E um dos problemas que eles enfrentaram ali foi justamente o da alimentação, como nós vemos lá no livro Nosso Lar. Até que houve um pedido da governadoria de Nosso Lar, a descida de espíritos superiores que vieram implementar um programa de alimentação frugal, diferente do que os espíritos que desencarnavam e chegavam lá, eles queriam alimentação grosseira, igual da Terra, evidentemente, que eles não conseguiam. E muitos ficavam ligados a pessoas encarnadas, para ali eles se alimentarem daqueles fluidos que emanavam da alimentação, do álcool, do fumo com que estavam, os terrestres estavam usufruindo naquele momento. Aqui é uma planta de Nosso Lar, muito linda, muito bem organizada. No centro tem a governadoria e tem os 6 ministérios em volta dela. E as casas, e os parques, e o campo de luz, tudo muito bonito de música. No livro Cidade do Além e Imagens do Além, da autora Eigorina Cunha, ela recebeu mediunicamente esses mapas de Nosso Lar. Então, é interessante consultar para ver. Nesse outro também, Imagens de Nosso Lar, de Suzane, nós podemos ver que tem esse mesmo tipo de identificação. Agora, a gente lembra que no Brasil todo existem muitas colônias, não é só Nosso Lar. Em cada região tem colônias diferentes. Nosso Lar ficou muito conhecido porque André Luiz colocou no livro para nos trazer as instruções. Tem a cidade de Castrel também, que é do mesmo tipo de Nosso Lar. Tem o Lar da Bênção. O Lar da Bênção é uma coisa muito bonita. É narrado no livro Entre a Terra e o Céu. É um lugar onde vão as crianças desencarnadas. Elas ficam aos cuidados de Blandina, que é um espírito meigo que cuida delas. E olha que interessante, elas são educadas, elas têm um preparo espiritual para evoluírem, têm os cuidados todos que uma criança pode ter. E durante o desprendimento do sono das suas mães, as mães vão lá. Aquelas mães que perderam as crianças pequenas. E elas se consolam, se amparam e consolam também as criancinhas que ali estão. Então, é um trabalho magnífico realizado por ele. E assim, muitas colônias, postos de auxílio, ligados às colônias espirituais, né? A Mansão da Paz, o Campo da Paz, e ninguém fica ao desamparo. Nós não estamos sozinhos, nem quando encarnados, nem quando desencarnados, porque Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E nós pedimos que a paz dele fique conosco também, hoje e sempre. Obrigada.